Efésios capítulo 5, versículos 1 a 11, nos diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nenhum impuro, só um minutinho que aqui porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo,
E a mulher trate o marido com todo respeito. Deus, diante da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, diante da tua palavra que é como uma espada que penetra o nosso interior, penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos, atitudes do nosso coração. Senhor, a tua palavra nessa noite tem o poder de penetrar e discernir aquilo que cada um está dentro de si pensando, aquilo que cada um dentro de si tem dúvida, aquilo que cada um dentro de si precisa ouvir, precisa saber, Pai. Oh, meu Deus, e nessa noite nós possamos estar submetidos à ação do bisturi do Teu Espírito Santo, para que Ele promova uma operação no nosso interior, uma operação que venha trazer mudança, uma operação que venha trazer transformação, uma operação que venha colocar paz, uma operação que venha trazer em nós, Pai, desejo de mudar em muitas áreas da nossa vida, Senhor. Que a Tua palavra, nessa noite, ela possa produzir tudo aquilo para o qual está proposto, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra parece até uma palavra de casamento, né? Eu ouvi uns glórias a Deus aí durante a leitura, né? Irmãos dizendo: opa, hoje o Senhor vai falar com o meu cônjuge, vai falar com a minha esposa, vai falar com o meu esposo. Mas talvez não dê tempo da gente falar tudo isso, não, porque na verdade nem era sobre isso que eu queria falar, nem sobre casamento, nem sobre família. Aqui fala muito sobre o nosso comportamento na vida cristã. Também não era isso que era a minha direção de falar. Na verdade, eu queria somente destacar um versículo nesse texto, mas eu achei por bem ler todo ele, porque todo ele contém ensinamentos muito importantes que, enquanto eu estava ali lendo, eu pensei, eu vou ler todo o texto, porque é muito importante. Tem uns recados que a gente precisa sempre estar relembrando, mas se der tempo eu falo de tudo. Se não, eu quero me ater somente ao versículo 11 desse capítulo que nós lemos. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Vamos dizer juntos comigo? Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. O que é participar das obras infrutíferas das trevas? Primeiramente, a gente tem que saber o que é uma obra das trevas. A obra das trevas é tudo aquilo que Satanás está fazendo nesse mundo, é tudo aquilo que ele está impondo, é tudo aquilo que ele está operando. Toda a obra de Satanás, ela é infrutífera, ou seja, porque ela não gera bons frutos, ela não traz boas consequências, ela não gera nada o que é de bom. Satanás, ele só sabe fazer as suas obras para o mal, porque em João 10:10 está escrito que ele veio para roubar, para matar e para destruir. 3 coisas somente Satanás sabe fazer: roubar, matar e destruir. Então todas as obras das trevas, obras de Satanás, são infrutíferas, não trazem benefício. E nós estamos cercados dessas obras das trevas por todos os lugares. Nós temos obra das trevas onde nós moramos, em volta, na vizinhança, na escola onde seus filhos estudam, onde o jovem ou o adolescente estuda, está cheio de obras infrutíferas das trevas, no seu trabalho, enfim, onde você estiver. Você lê um jornal, uma revista, liga uma televisão, abre a internet, comunicações, todo e qualquer meio de comunicação está cheio das obras infrutuosas ou infrutíferas de Satanás. E o recado da palavra de Deus enfático nessa noite é: não participe das obras infrutíferas das trevas. Não participe dessas obras, porque quando você toma parte nessas obras, quando você está fazendo parte disso, essas obras com certeza vão estar influenciando a sua vida. E eu, preocupado essa semana, tenho orado muito a respeito disso, com relação ao dia 31 de outubro, que é amanhã.
comemora-se no Brasil, infelizmente, essa festa pagã, essa festa que eu diria diabólica, começou em outros países, e infelizmente, tudo que não presta é absorvido pelo Brasil, pela nossa nação, de uma forma assim muito rápida, de uma forma assim muito abrangente. Eles absorvem o nosso país, nossa nação, nosso povo, absorve as coisas que não prestam com uma facilidade. Infelizmente para cá chega tudo aquilo que não presta. Brasil, colonizado pelos portugueses, pelos africanos e habitado anteriormente pelos indígenas, herdou uma herança cultural, uma herança mística, uma herança ocultista, uma herança de religião que é um misticismo, um sincretismo, ou seja, uma mistura de tudo quanto é religião, de tudo quanto é coisa que não presta. Por exemplo, os indígenas que habitaram aqui inicialmente introduziram o culto aos espíritos, introduziram tantas feitiçarias na nossa nação. Depois vieram os portugueses, católicos, idólatras, com tantas e tantas idolatrias, encheram a nossa nação de tudo isso que não presta. Depois, com a chegada dos africanos, trazendo os seus rituais africanos, e também os seus envolvimentos com os espíritos, trouxe para essa nação uma mistura, um sincretismo de tudo quanto é coisa que não presta. E hoje nós vemos essa nação mergulhada, essa nação com tanta mistura de credos, de crenças, de misticismos, de crendices e tantas feitiçarias, e tudo mais quanto chega de outros países que não prestam é absorvido por essa nação. Essa festa do Halloween remonta já desde a antiguidade, e é interessante, preste atenção, ela é comemorada, ou foi escolhida a data de 31 de outubro, um dia antes de um dia que é chamado pelos católicos de Dia de Todos os Santos, e 2 dias antes do dia que é chamado Dia de Finados, onde se relembram os mortos. Não é isso mesmo? Dia 2 de novembro é comemorado o Dia de Finados, e dia 1, se eu não me engano, Dia de Todos os Santos. Por que essa data dessa festa Halloween foi escolhida exatamente no dia 31 de outubro? Porque ela tem um aval da Igreja Católica. Desde o IV século, quando Constantino ele determinou que todos no Império Romano se tornassem cristãos, porque os irmãos sabem que até o século IV os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram mortos pela sua fé, e quanto mais os cristãos eram mortos, perseguidos, mais eles se multiplicavam. O sangue dos cristãos derramado nas arenas dos leões, nas fornalhas de fogo, e em todas as mortes que eram impostas a eles, era como uma semente, que quanto mais se matava cristão, mais eles se multiplicavam. Constantino então determinou, usando aquele velho pensamento, se não pode com eles, junte-se a eles. Então ele determinou, em vez de lutar contra o cristianismo, eu vou aderir ao cristianismo. E ele teve um sonho no qual ele via uma cruz, e alguém dizia para ele, o Senhor Jesus dizia para ele, olha, por esta cruz tu vencerás. Isso incentivou ele, animou ele a se tornar, entre aspas, cristão. Ou seja, ele pensava que era um cristão. E ele determinou que todos no império fossem cristãos. Ora, o cristianismo não pode ser imposto pela força. O cristianismo é uma mudança que vem do interior para fora. Uma pessoa não pode ser declarada cristã, uma pessoa não pode ser cristã impostamente. Tem que haver uma transformação de dentro para fora. E o que aconteceu? Para o meio do cristianismo, para o seio da igreja, começaram a vir pessoas de todos os credos, de todas as crenças, de todas as religiões, de todos os costumes. E vieram o espiritismo, entrou a macumbaria, entrou todo quanto é forma de ocultismo, e essas pessoas tinham seus hábitos. Elas costumavam acender suas velas, elas costumavam invocar os seus santos, elas costumavam fazer os seus trabalhos, e continuaram, porque não havia uma mudança de dentro para fora. Então elas apenas se rotulavam cristãs, mas os costumes continuavam os mesmos. E um desses povos que impostamente aderiu à fé cristã foram os celtas, um povo que vivia lá na Alemanha, e eles tinham por hábito cultuar a um deus que eles chamavam Samhain.
eles tinham seus sacerdotes, que eram chamados druidas. E esses druidas tinham por hábito, entre outros hábitos malignos, sacrificar até pessoas, principalmente crianças, que já é um hábito desde a antiguidade. Lá na antiguidade, quando Deus desterrou os cananitas da terra que o povo de Israel iria habitar, Ele desterrou os cananitas por causa de muitos hábitos malignos. Um desses hábitos era sacrificar crianças a um deus chamado Moloque. Era um deus que tinha uma estátua em homenagem a ele. Essa estátua tinha uma abertura no peito e lá dentro uma fornalha, e eles jogavam criancinhas dentro daquela fornalha aberta no peito de Moloque para serem oferecidas àquela entidade. Então o costume de se sacrificar crianças é antigo, e esses celtas da Alemanha, eles tinham também por hábito oferecer criancinhas através dos seus sacerdotes, que eram chamados druidas, a esse deus chamado Samhain. E eles acreditavam que havia uma data na qual Samhain trazia à existência os mortos. E eles cultuavam a esse Deus e cultuavam aos mortos que ele trazia supostamente à existência. Muito bem. Com a imposição que todos deveriam se tornar cristãos, os celtas no quarto século também aderiram, entre aspas, à fé cristã. Só que continuaram no meio da igreja chamada cristã, com as mesmas práticas. E os católicos, que até então eram os dominadores da religião, os romanos, eles aceitavam tudo quanto era tipo de costumes trazidos por esses povos diferentes. Então eles determinaram assim: bom, já que eles têm por hábito cultuar a esse Deus chamado Samhain e acreditam que as almas dos mortos voltam à existência, vamos deixar que eles comemoram essa festa, que era chamada Halloween, Noite de Todos os Santos, Noite de Todas as Almas que morreram. Vamos deixar eles comemorarem essa festa e vamos instituir no calendário cristão uma data que seja a data do Halloween, junto com a data do Dia de Todos os Santos e junto com a data em que se comemoram os finados que já morreram. E aí, o catolicismo deu esse aval aos celtas e eles continuaram a comemorarem essa data chamada Halloween, porque eles já comemoravam isso há muito tempo. Eles faziam sacrifícios humanos para obter o favor, supostamente o favor dos deuses, com colheitas mais abundantes. Por isso até hoje o costume de cortar-se uma abóbora com abertura nos olhos, na boca, no nariz, colocar uma vela acesa dentro, porque eles acreditavam que Samhain era que favorecia a agricultura, mandava a chuva dos céus, tornava a terra fértil, e aí eles poderiam obter colheitas melhores. Então eles cultuavam esse Deus e, por causa disso, faziam até sacrifícios humanos, inclusive sacrifícios de crianças, para que as colheitas fossem mais abundantes. E os irmãos percebam que a Igreja Católica dando o aval, porque já que eles se tornaram cristãos, vamos deixar eles comemorarem a data deles. E o pior de tudo, que além de aceitar, ainda influencia toda uma geração, todo um povo, ou todos os povos, todas as nações, que não tinham nada a ver com essa festa, que não tinham nada a ver com os povos celtas. Olha, nós somos brasileiros, o que nós temos a ver com os celtas? Nós somos brasileiros, o que nós temos a ver com os ingleses? Onde mais se acentuou essa comemoração e de onde se erradicou para o Brasil. Mas, como eu disse anteriormente, tudo que não presta vem e é fertilizado nesse solo brasileiro. Brasil, tudo que se planta dá. Sementes boas e sementes más. É uma terra fertilíssima. E infelizmente essa festa se propagou pelo nosso solo. Mas, muito além do que parecer uma festa inocente, uma festa cheia de ingenuidade, crianças lá nos Estados Unidos saem à porta das pessoas dizendo gostosuras,
ou travessuras, que pedem doces e tudo mais. No Brasil se fantasiam, bruxinhos, bruxinhas e tudo mais. Parece ser uma brincadeira, né? Até uma brincadeira inocente. Na escola virou parte do programa escolar a comemoração dessa festa. Tudo bem, vamos deixar nossos filhinhos participar. É só uma brincadeirinha. Mas por trás de tudo isso existem coisas diabólicas. Por trás de tudo isso estão as obras infrutuosas das trevas. Lá nos Estados Unidos, a polícia americana, ela chegou a uma conclusão. Fizeram uma estatística e descobriram que muitas crianças somem exatamente nessa data. 15 dias antes e 15 dias depois do dia 31 de outubro. Coincidência? Foram pesquisar, mas por quê? O maior número de sumiço de crianças acontece exatamente nessa data. 15 dias antes e 15 dias depois do dia 31 de outubro. Aí chegaram à conclusão que era exatamente por causa da comemoração do Halloween. Porque lembra? De onde se originou o Halloween? Dos celtas. Qual era um dos costumes deles? Sacrificar sacrifícios humanos, e entre eles sacrifícios de crianças. Ora, até hoje então, os satanistas, que consideram dia 31 de outubro o aniversário de Satanás, o dia das bruxas, eles continuam com o hábito de sacrificar crianças a Satanás. Pasme, mas é verdade. O hábito continua. E lá nos Estados Unidos, o maior número de crianças some nessa época. E no Brasil? E essas crianças que a gente vê nos cartazes, nos rótulos de produtos, na internet, nos noticiários, crianças desaparecidas, para onde vocês acham que foi a maior parte delas? Algumas podem realmente estar perdidas por aí, mas a maior parte, eu creio que já nem existem mais, já foram sacrificadas aos demônios. E a palavra de Deus nos diz: não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes porém condenai-as, antes porém exponham-nas à luz. Há uns anos atrás, quem estava conosco quando a igreja estava lá na Santos Dumont lembra disso. Eu preguei essa mensagem na véspera do dia 31 de outubro, era a véspera de um dia 31 de outubro, uns 8 anos atrás, se eu não me engano, 7, 8 anos atrás. E no final do culto nós levantamos um clamor para que Deus estivesse guardando todas as crianças naquela data, para que Deus estivesse protegendo as crianças da nossa cidade. Deus ouviu a oração da igreja, porque a oração da igreja ela tem efeito, e nós pagamos um preço muito alto naquela ocasião. Os irmãos lembram que exatamente naquela noite do dia 31 de outubro, a igreja foi invadida por ladrões, roubaram praticamente 90% dos nossos instrumentos e equipamentos de som durante a madrugada, e foi um dos dias mais tristes do ministério chegar com aquela porta aberta e ver que tinha sido tudo subtraído. Foi um desespero, mas oramos, clamamos, botei a boca no rádio, pedi a oração de todo o povo de Deus, e em 10 dias Deus havia restituído, não os mesmos equipamentos, não os mesmos instrumentos, mas outros até melhores, que inclusive nós estamos até hoje. Mesa de som, guitarra, baixo, potência. Pessoas de outros ministérios doaram. Pessoas que acompanhavam o nosso programa na rádio há 10 anos, se sensibilizaram, nos deram oferta, outros deram o próprio equipamento, e em 10 dias nós estávamos com tudo novamente. Vamos lembrar? Então quer dizer, a igreja pagou um preço por ter intercedido pelas crianças. Deus ouviu nossa oração, livrou muitas crianças naquela noite. Nós recebemos a retaliação de Satanás, mas como Deus tem muito mais para dar do que o diabo para levar, Ele nos restituiu, porque o Senhor se responsabiliza pela sua igreja. A igreja está na batalha, a igreja está no campo de guerra. Ainda que ela seja retalhada, ainda que ela seja atacada pelo diabo,
Deus, Ele se responsabiliza, assim como Ele se responsabiliza pela tua vida. Eu vejo muitos cristãos com medo de fazer a obra de Deus. Eu vejo muitos cristãos com medo de se adentrar no ministério, porque pensam exatamente assim: eu vou fazer isso para receber retaliação de Satanás? Não, eu não vou entrar nesse ministério porque é muito atacado, o diabo vai me atacar. Aí eu pergunto: quem é maior, Deus ou o diabo? Se você está na obra dele, fazendo o ministério, ele não vai se responsabilizar pela tua vida, ele não vai se responsabilizar pela tua família, ele não vai se responsabilizar pelo que é teu. Então por que se mesmo? Mergulhe na obra de Deus, mergulhe de cabeça, entre com tudo. Se você morrer, você morre com Deus, você morre fazendo a obra. Se você viver, você está vivendo com Deus. Se você sofrer luta, você está sofrendo com Deus, porque Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei, não vos desampararei. Se passares pela água, pelo meio do fogo, estarei contigo. Não submergirás, a chama não arderá em ti. Então por que se medo? Quando você diz: não vou fazer essa obra, não vou entrar de cabeça, porque o diabo vai me atacar, você está com medo. Desculpa falar, mas você está acreditando que o diabo é mais poderoso do que Deus. E até hoje, queridos, eu nunca vi, desde que eu me conheço por gente, que eu sirvo a esse Deus, eu nunca vi Jesus perder uma batalha para Satanás. Primeiro, porque não existe páreo para Jesus. Aleluia. Tem gente por aí comparando. Glória a Deus. Eu vejo na internet coisas absurdas. Promova isso se você acha que Jesus é mais bonito que esse, é mais forte que esse. Ponha na cabeça uma coisa: não existe adversário para o nosso Jesus. O diabo é nosso adversário, mas não é Jesus, porque não existe páreo para Jesus. Não existe adversário à altura de Jesus. Não existe inimigo à altura de Jesus. Ele é chamado de adversário porque ele é o nosso adversário, mas não de Jesus. Jesus é incomparável. Jesus não se compara com ninguém. Ele é incomparável. Aleluia. Infinitamente incomparável. Então, eu disse que naquela noite Deus ouviu o clamor da igreja. Sabe por quê? Eu creio, tenho certeza que Ele ouviu. Porque um testemunho ficou marcante, outros eu nem sei. Pode ter, com certeza houve vários outros livramentos de criança, mas um ficou marcado. Uma criança foi sequestrada lá no Hospital Santo Amaro, tudo naquela noite, a noite do dia 31 de outubro, tudo. Por isso nós temos que orar muito essa noite, nas noites posteriores, porque já tenho orado essa semana, porque é uma batalha espiritual, os irmãos acreditem mesmo. Então, naquela noite do dia 31 de outubro, uma criança foi sequestrada do Hospital Santo Amaro. Mas por que sequestrada? Era alguém que gostava muito de criança? Com certeza não. Para algum ritual ela foi sequestrada. E o delegado na época, delegado do Guarujá, que era o irmão Vanderlei, pastor Vanderlei, inclusive pregou aqui na igreja, ajudava-nos na casa de recuperação. Ele com a sua equipe conseguiu resgatar aquela criança. A criança foi resgatada. Os irmãos lembram disso? Por um milagre. Era um milagre a criança ser resgatada, e foi resgatada. Era como se achar uma agulha num palheiro. Imagina, conseguem tirar uma criança do hospital, levam ela e conseguem encontrar a criança. É um milagre. Mas eu creio, sabe o que foi? A oração do povo de Deus. Porque naquela noite nós clamamos: Senhor, livra as crianças dessa cidade, livra aqueles que estão correndo risco, que estão para ser oferecidos para Satanás. Deus ouviu a oração. A criança foi resgatada. E a igreja sofreu a retaliação, como eu disse. Mas Deus deu vitória. Deus restituiu, como Ele sempre faz. E nesta noite, queridos, nós vamos separar uns 5 minutinhos para levantar esse clamor também. E um recado para os jovens que estudam, os adolescentes. Costuma-se fazer trabalhos nessa data. O professor, a professora com certeza vai pedir algum, se já não pediu, algum trabalho de você. Meu sogro tem uma escola de música. E há uns anos atrás, uma aluna dele chegou lá vestida de preto, no dia 31 de outubro, e com uma vela na bolsa.
Ele viu ela vestida de preto, depois viu ela mexendo no arroz, tirando uma vela. O que é isso? É um trabalho que pediram lá na escola sobre Halloween. Pediram para ir vestido com alguma coisa que lembrasse o Halloween, levando alguma coisa. Então, eu vim vestido de preto e trazendo essa vela. E ela era uma cristã. Aí, por aí se vê, né? Como os cristãos são tão facilmente influenciados. Desconhece o artigo 5º da nossa Constituição, que diz que todos nós temos liberdade de crença, liberdade de não sermos obrigados a fazer nada que contradiga a nossa fé, nada que vá contra aquilo que nós cremos. Você é protegido pela Constituição. Se o professor, a professora te pediu um trabalho desse tipo, você falou: sinto muito, professora, mas eu sou contra isso, a minha crença é contra isso, então me dê outro trabalho no lugar que eu farei com o maior prazer, mas esse trabalho eu me recuso a fazer. Qualquer trabalho que envolva a sua fé, que mexa com a sua fé, que vai contra aquilo que você crê, você não é obrigado a fazer. Pode citar artigo 5º da nossa Constituição. Então, queridos, nós temos que dar, eu tinha que dar esse recado, eu tinha que dar esse alerta, eu tinha que pedir para que a igreja ore, para que a igreja interceda, porque não é fácil. Nós vivemos num mundo que está dominado por Satanás. A Bíblia o chama de príncipe desse mundo. E realmente, o domínio desse mundo que foi dado ao homem, o homem entregou de bandeja para Satanás. E Satanás, então, desde esse momento, ele tem imperado nesse mundo. É claro que até onde o Senhor o permita. Deus não deu todo o poder a Satanás. Ele deu permitiu um certo poder, para que se cumpra tudo aquilo que está determinado, para que ele venha seduzir todos aqueles que são dele, todos aqueles que ele deve seduzir. Mas o povo que conhece a Deus, o povo que tem a marca de Deus, o povo que é selado pelo Espírito Santo, esse não será confundido, esse não será influenciado pelas obras das trevas, porque nós temos o conhecimento do Altíssimo, nós temos a sabedoria de Deus, nós sabemos discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus, entre o que é certo e o que é errado. E nós conhecemos esse mandamento de Efésios 5, versículo 11: e não vos associeis, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas ou infrutíferas das trevas, antes, porém, as condenai, antes, porém, exponham-nas à luz. É nosso dever protestar contra isso, é nosso dever levantar a nossa voz. Onde teve a marcha para Jesus? Eu esqueci de anunciar no domingo, anunciei na terça. Quantos vocês estiveram na marcha? Somente a irmã. A marcha foi temática, foi exatamente contra o Halloween. Foi uma marcha para Jesus e ao mesmo tempo um protesto contra esta festa, que começou no Brasil nas escolas de inglês, porque ela se erradicou muito lá na Inglaterra e veio para o Brasil através das escolas de inglês. Só que de repente, muito rapidamente, ela se propagou também para as escolas públicas, tanto escolas de ensino de primeiro e de segundo grau, e aí a coisa se espalhou. E hoje nós temos que levantar a nossa voz, protestar de todas as formas, alertar o maior número de pessoas possíveis com relação a isso, para que não se deixem influenciar pelas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, as condenadas. Amém? Vamos levantar esse clamor então agora nesse momento? Jesus. Não deu para falar tudo sobre esse capítulo 5 de Efésios, mas a gente vai continuar falando dele na semana que vem, se Deus permitir, porque o meu objetivo era exatamente falar sobre isso nessa noite e levantar esse clamor. Deus, nós somos teus, somos teu povo,
somos tua igreja, Pai. Temos a marca do teu Santo Espírito, temos a proteção do sangue do Cordeiro sobre nós. Pedimos agora que tu esteja revestindo-nos da tua armadura, Senhor. Reveste cada um aqui, desde o menor até o maior, com a armadura do teu Santo Espírito. Proteja a mente com o capacete da salvação, os pés com os calçados preparatórios do Evangelho da Paz. A couraça da justiça esteja sobre cada um, a espada do Espírito que é a tua palavra, o escudo da fé. Santo Deus, nós sabemos que nós vivemos em dias maus. Nós sabemos que somos como estrangeiros, forasteiros, andando numa terra que tem como príncipe Satanás. E ele opera suas obras que são infrutuosas, infrutíferas, e que muitas vezes tenta influenciar nossos filhos, nossa família, Pai. Tenta até nos influenciar com essas obras más. Senhor Deus, nós sabemos que o inimigo, Pai, ele está aí para roubar, matar e destruir, Pai. Nós sabemos que muitas vezes ele nos ataca, mas em todas as vezes somos mais do que vencedores. Em todas as vezes, ó Pai, tu nos concede a vitória, porque tu prometeu que estaria com a tua igreja, estaria com o teu povo. E nós não tememos nessa noite levantarmos a nossa voz nesse clamor. Nós não tememos, Pai, porque sabemos que tu estás conosco. E ainda que sejamos atacados, ainda que tu venha permitir algum ataque, tu é maior, Pai, para conceder a vitória em todos os ataques do inimigo e para conceder restituição em tudo que ele tentar errar, Pai. Deus, nessa noite, nós erguemos nossa voz, nós levantamos a nossa mão, nós clamamos, ó Pai, em favor de todas as crianças dessa cidade, em favor de todas as crianças desse bairro, em favor de todas as crianças que nós conhecemos, não só as que nós conhecemos, mas que não conhecemos, não só as crianças, mas também os adolescentes, os jovens, os adultos, todos aqueles que forem alvo, todos aqueles que estiverem na mira de Satanás. Senhor, nós pedimos que tu esteja circundando-os com o teu escudo. Nós pedimos que tu esteja, Senhor, envolvendo-os com a tua proteção, colocando os teus anjos ao seu redor para que os guarde, os proteja, os livra de todo o mal, Senhor. Ó Deus, nesta noite, Pai, não permita que Satanás venha obter êxito nas suas intenções malignas, mas freia, Jesus, pregue, Jesus, impeça toda a armadura, toda a armação de Satanás, todas as suas investidas, ó Senhor, seja com o teu povo ou com aqueles que hão de vir a te conhecer, Jesus. Meu Deus, nós pedimos que tu esteja enviando as suas legiões de anjos para nos guardar, para guardar a tua igreja, para guardar a tua cidade, para guardar esse Guarujá, para guardar esse estado de São Paulo, essa nação brasileira, Pai. Nesses dias que são tão maus, ó Pai, nesses dias em que nós vemos, ó Pai, o império das trevas atacando, Senhor, o império das trevas, ó Senhor, envolvendo tudo com a sua investida, Senhor. Tu disse que seria assim, e realmente tem sido assim, Pai. Tu disse que nós estaríamos enfrentando esses dias maus. Tu disse que seria exatamente assim, Pai. Mas no nome de Jesus, tu colocou a tua igreja na terra. Tu colocou o teu povo aqui, Senhor, para ser sal e luz nesse mundo, Senhor. E para que através da presença da tua igreja nesse mundo, Senhor, o mal não tivesse o controle e o domínio total. Senhor, tu também colocou em nós, ó Pai, a chave da intercessão, a chave da oração, a chave que liga e desliga, Senhor, e que nós pudéssemos usar essa chave, para que nós pudéssemos usá-la. E nessa noite, Pai, nós ligamos aqui na terra o que tem sido ligado no céu, Pai. Que seja guardada essa cidade, que seja guardada a tua igreja, que seja guardada as famílias do teu povo, que seja guardada as nossas vidas, Senhor, que sejam guardados nossos filhos, que sejam guardadas crianças, que sejam guardados, ó Pai, o nosso patrimônio, Senhor, que seja guardado tudo aquilo que é do seu povo, Pai, para que Satanás não venha um interesse com algum dos seus ataques, ó Pai. Deus, nós sabemos, Pai, que tu colocou um poder sobre a tua igreja, o
poder da intercessão, o poder da oração, Pai, o poder de ligar e desligar. E nós usamos esse poder nesta noite, Pai, clamando, suplicando a Ti, Pai, para que Tu, através do Teu poder, esteja, Senhor, guardando, protegendo, dando a Tua proteção. Em nome de Jesus. Nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder. Jesus, meu guia. Jesus, meu guia. Amigo e protetor. Amigo e protetor. Ele é Salvador. Quando eu sentir temor, poder de Deus, o seu amor esteja envolvendo completamente tua vida. O poder dele que se aperfeiçoa na nossa fraqueza esteja enchendo as nossas vidas e nós possamos repreender todas as obras infrutuosas das trevas. Declarar esse mundo à luz do Senhor Jesus, expor a luz do Senhor Jesus. Podem sentar.